Ô Zé, é o velho do ETS com vocês outra vez. Continuamos nossa viagem com história. E a história é a vida do médium Zé Arigó. Como nós vimos em nossa última conversa, Arigó recebeu a visita do senhor Orlandino Ferreira, que fazia parte de um dos grupos espíritas de Congonhas. O seu Ferreira, como era conhecido, começou a explicar para o Arigó o que se passava com ele. Segundo o seu Ferreira, o Arigó estava enfrentando um caso de possessão, mas não uma possessão maligna como se fazia crer a igreja, e sim uma possessão por um espírito que desejava utilizar Arigó como instrumento para o bem. Este tipo de possessão é bem conhecido no meio espírita como incorporação. Ele explicou que Arigó era um médium. Allan Kardec, que foi um grande estudioso dos fenômenos espirituais, e à medida que os estudava, criou definições de modo que as pessoas pudessem compreender cada aspecto do seu estudo. E pelas definições de Kardec, o médium é uma pessoa que tem a capacidade de intermediar a vida do homem terreno com o mundo espiritual. Existem, segundo seus estudos, diversos tipos de mediunidade. E um médium pode possuir mediunidade que abrange um ou mais desses tipos, como, por exemplo, a mediunidade, que é a capacidade do espírito escrever através do seu médium, que é a psicografia. A psicofonia, por outro lado, é a capacidade que o médium, que o espírito de falar pelo organismo físico do médium. Enfim, há um grande número de possíveis mediunidades, algumas que eu creio que até Kardec nem tenha conhecido. Arigó possuía a mediunidade de cura, que é uma capacidade de receber espíritos que podem produzir a cura do corpo físico de um homem encarnado. Ou seja, não era Arigó quem fazia a cirurgia ou prescrevia as receitas de medicações complicadas, das quais ele, conscientemente, não tinha sequer conhecimento, mas sim o espírito que se denominava Dr. Fritz, que fazia tudo isso. Aqui o velho vai fazer uma observação importante. Tem gente que, quando conhece o Espiritismo, passa a se preocupar com a identidade dos espíritos. Kardec nos diz que isso é irrelevante, pois o nome do espírito não tem o mesmo valor que tem para o homem terreno. Muitas vezes, sendo um espírito de grande elevação, nós nem ao menos devemos o ter conhecido na Terra. Porém, os espíritos se autoproclamam com um nome conhecido pela necessidade que o homem terreno tem de preencher as suas lacunas mentais. Ou seja, o ser humano, vivendo em um corpo físico, necessita de imagens físicas para compreender as coisas. O próprio Ferreira disse ao médium Arigó que, apesar
do espírito que incorporava-se denominar de Dr. Fritz. Ele se tratava de um grupo grande de espíritos que trabalhavam através dos mecanismos físicos de Arigó. Ferreira se restringiu apenas a esse tipo de explicação sobre o tema, pois era o que o Arigó precisava naquele momento, de forma que ele tivesse a tranquilidade para prosseguir com seu trabalho. Mais adiante, ele lhe daria maiores explicações. Ferreira compreendia os conflitos que deviam estar perturbando Arigó, mas que o médium deveria abraçar aquele chamado. Seus conflitos seriam acalentados. Sua fé, ao invés de ser abalada, seria ampliada, e que ele não precisava renunciar à Igreja Católica, pois foi aquela fé na Igreja Católica que lhe permitiu a aproximação daqueles espíritos. Ferreira explicou muitas outras coisas a Arigó, mas o pobre do Arigó não estava em condição de absorver todo aquele conhecimento naquele momento. Mas as explicações que deu ao médium o encorajou a se abrir para aquele novo mundo que para ele era tão desconhecido. Não era uma coisa fácil para o Arigó, porque de um lado estava a igreja, dizendo que aquilo ali era uma tentação diabólica. Do outro lado estavam os espíritas, dizendo que aquele trabalho era divino. Além daquela condenação pela igreja, Arigó ainda tinha outros problemas que o abalavam. A vida familiar estava conturbada, os negócios iam mal. Havia já alguns rumores de que a Associação Médica de Minas Gerais se juntou com a igreja e estavam abrindo um processo contra ele no Departamento de Polícia do Estado. A pressão sobre o médium aumentava. Quanto mais o senador falava sobre sua intervenção no tratamento, mais chamava a atenção da imprensa nacional e maior era o número de peregrinação de longa distância que fazia fila em frente à casa do Zé. Logo, não eram mais somente a população simples e local, mas começaram a se mesclar naquela fila prósperos homens de negócio e algumas pessoas da alta sociedade, além da presença de alguns carros com as placas estrangeiras que estavam chegando na cidade. A ação de Arigó era incansável. Às vezes, falavam as coisas no idioma alemão, apesar de nunca ter estudado aquele idioma. Mas o que mais impressionava a população era a passividade com que os pacientes recebiam aquelas estocadas de faca e nunca se esquivavam ou resistiam. A farmácia da cidade já não conseguia manter o estoque de medicações que ele estava indicando. Alguns medicamentos eram novos e estranhos para o farmacêutico, algo que até aquele momento ele nunca tinha ouvido falar. Conforme alguns representantes explicaram para ele, grande parte daquelas fármacos eram de origem de laboratórios alemães. Alguns eram tão novos que ainda nem tinham chegado ao Brasil, enquanto outros eram tão antigos que nem eram mais receitados pelos médicos. Alguns turistas que visitavam a cidade para conhecer as esculturas de Aleijadinho muitas vezes ficavam na cidade também
para uma consulta com o médium e voltavam para suas casas contando histórias fascinantes sobre aquelas experiências que tinham vivido. Como não podia ser diferente, e o homem gosta de criar uns sistemas, e ali não foi diferente. Muitos diziam acreditar que havia alguma ligação metafísica entre as esculturas do artista leproso ou aleijadinho e as curas milagrosas de Arigó. Arigó sempre dizia que aquelas curas não lhe pertenciam, eram promovidas pela equipe espiritual que operava através dele. E certamente que essa equipe tinha o auxílio do Cristo. Por isso, ele se recusava a qualquer pagamento ou tipo de presente. Dona Arlete, a esposa, seguia intrigada e aturdida com tudo aquilo, mas suportava silenciosamente. Apesar das dificuldades que aquela fama do marido trouxe para a vida doméstica, era ela que no final do dia tinha que limpar vômito e algumas outras sujices decorrentes dos atendimentos. Aquelas longas filas em frente à casa do Arigó começaram a incomodar. Ferreira então sugeriu que Arigó abrisse um centro espírita e assim poderia aliviar a vida da família. Em pouco tempo, eles mudaram o local de atendimento para uma igreja vazia que havia do outro lado da rua e que há muito tempo não era utilizada. Nessa época é que vamos conhecer um homem que se chamava José Nilo de Oliveira. Só que essa é uma história que nós veremos mais adiante, numa próxima viagem. Beijo do véio. Acabou-se.